Bom, gente, vamos lá para uma aula de base de um espaço vetorial. Essa aula faz parte da aula 7 do curso de Álgebra Linear, oferecido para a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Meu nome é Elton Carvalho e eu sou professor desse curso. Bom, esse contexto dessa aula, né, a gente já viu o que é um espaço vetorial, o que é conjunto gerador, o que é a combinação linear, né, para saber que é um conjunto gerador, e a dependência linear. A gente sabe o que é um conjunto LI, o que é um conjunto LD, o que são vetores LI e vetores LD, né, que a gente acaba dando uma abusada da notação aí. E hoje a gente vai definir, o que é a base de um espaço vetorial, né, e quais as consequências disso e como que a gente pode trabalhar com esse tipo de coisa. Então, para voltar, né, a gente lembra o que a gente viu nas aulas passadas: conjunto gerador. Definição de um conjunto gerador, né? Vamos imaginar um espaço vetorial sobre um certo corpo, K, e olhar para um subconjunto desse espaço vetorial, chamar de S esse subconjunto, com elementos de U1 até o N, né, os vetores. E aí eu digo o seguinte: olha, eu vou pegar esses vetores U1 até o N e vou montar todas as combinações lineares possíveis entre eles, usando escalares aí desse corpo K, né? E então, a definição desse cara, eu vou chamar esse conjunto de S entre colchetes, tá? E aí tem lugar que vai chamar de span de S ou ger de S, né, dependendo da notação aí. E eu tenho alguns lugares que usam esse S entre colchetes aí. Então, esse S entre colchetes eu vou chamar de subespaço vetorial de V. Então ele é um subespaço de V, é um espaço vetorial, e ele é gerado por S. A prova de que isso é um espaço vetorial, que esse conjunto é um espaço vetorial, foi visto na aula que a gente viu o que é um conjunto gerador, né? Então, esse cara eu vou chamar de espaço gerado por S, e eu vou dizer que S é o conjunto gerador desse espaço gerado por S, né? Então, conjunto gerador, espaço gerado. E dependência linear, eu vou olhar para conjuntos de vetores ou sequências de vetores, né? Então, eu vou pegar N vetores aí, de V1 até Vn. Eu digo que esse conjunto é linearmente independente se e somente se, ou seja, é sinônimo, né? Se eu pegar a combinação linear desses caras, para ela formar zero, para eu conseguir formar o vetor nulo com combinação linear dos vetores de um conjunto LI, a única maneira é com que todos os coeficientes sejam zero. Então, vou fazer α1, V1 mais α2, V2, etc. igual ao vetor nulo. A única maneira disso acontecer é se todos os alfas forem zero. Aí eu tenho esses V's formando um conjunto linearmente independente. Se isso não acontecer, se eu conseguir fazer o vetor nulo com uma combinação linear desses V's sem que todos os coeficientes sejam zero, aí eu chamo esse conjunto de linearmente dependente, certo? Então, uma consequência disso, tem alguns livros que usam como outra definição também, é que se o conjunto é LI, linearmente independente, a gente vai usar essa expressão porque ficar falando linearmente dependente e linearmente independente é muito fácil da gente confundir, né? Então, vou falar LI para linearmente independente e LD para linearmente dependente. Então, se o conjunto é LI, então não consigo pegar qualquer elemento desse conjunto, vou pegar um VJ qualquer lá do meio, e eu não consigo escrever esse cara como combinação linear dos outros elementos daquele conjunto. Claro, diferentes dele próprio, né? Agora, se eu conseguir pegar algum elemento, não precisa ser todos, se tiver algum elemento que eu consigo escrever como combinação de todos os outros, ou de alguns dos outros, né, eu consigo fazer alguma combinação linear que tenha os outros elementos e dê algum elemento do conjunto, esse conjunto é LD. Tá? Então, as duas definições aí, a de cima e a de baixo, elas estão interligadas, né? Eu coloquei como consequência da definição, tem lugar que coloca como definição. Mas LI e LD, é isso aí. Bom, vamos definir uma base, então. Pega tudo que a gente falou até agora, junta tudo numa coisa só. Isso é uma base. Então, definição da base. Vou pegar um conjunto de vetores de V1 até Vn, né, do espaço V. Esse conjunto vai ser base desse espaço, se e somente se, ou seja, é sinônimo falar essas coisas, né? Se B gera o V, se ele é gerador de V, e ele é LI ao mesmo tempo. Então, se B é LI e ele é gerador de V, ou seja, os elementos de V do espaço vetorial são combinação linear dos elementos do B, então, ao mesmo tempo que o B é LI, então esse cara é uma base. Tá? Então, quando eu falo base, eu estou falando isso. É um gerador que é LI, ou um LI que é gerador, certo? Bom,
Alguns exemplos, né? Vocês vão ver que a gente está lidando com bases aí com alguma frequência, meio que sem falar delas. Então, pegar, por exemplo, no R3. Né? No R3 eu tenho E1, E2, E3, né? Os nossos vetores unitários aí, que escritos em termos mais explícitos, né? São 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Esse cara vai gerar o R3, né? Qualquer vetor XYZ do R3 eu consigo escrever como combinação linear desses caras. Então, tentar montar esse sisteminha aí. Né? Um vetor XYZ vai ser alfa1 E1 mais alfa2 E2, está errado aí, né? Vou corrigir. Alfa2 E2 mais alfa3 E3. Abrindo esse cara nas componentes, né? Alfa1 vezes 1, 0, 0 mais alfa2 vezes 0, 1, 0 mais alfa3, 0, 0, 1. Né? É só fazer a conta, juntar isso tudo num vetor só, né? Fazendo as nossas operações de multiplicação por escalar, depois soma de vetores, tal, tal, tal. A gente chega em alfa1, alfa2, alfa3. Aí eu tenho essa equação XYZ igual a alfa1, alfa2, alfa3. Onde alfa1, alfa2 e alfa3 podem ser escalares quaisquer. São números reais quaisquer. Eu não tenho nenhuma limitação sobre quem é alfa1, alfa2 e alfa3. Ou seja, x vai ter que ser alfa1, y alfa2 e z alfa3. Como eu não tenho nenhuma limitação sobre quem são os alfas, então eu também não tenho nenhuma limitação sobre quem são os x, y e z. Então eu posso fazer qualquer vetor do R3 usando esses três vetores, fazendo combinação linear assim. Portanto, esse conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1 é base do R3. Aliás, desculpa, ele é gerador do R3. Para provar que é base, eu mostro que ele é LI. Né? Então, mostro que é gerador, mostro que é LI. É assim que eu mostro que um conjunto é base de um espaço. Né? Então, a única maneira de eu fazer o vetor nulo, que é 0, 0, 0, usando essa equação aí de cima, né? essa expressão aí de cima, a única maneira de eu fazer XYZ igual a 0, 0, 0 é fazendo 0 vezes E1 mais 0 vezes E2 mais 0 vezes E3. Essa conta que está aí no meio não deixa a gente escrever de nenhuma outra maneira. Então, a única maneira de escrever o vetor nulo como uma combinação desses caras é fazendo todos os coeficientes serem nulos. Ou seja, esse conjunto é LI. Ele gera o R3 e ele é LI. Portanto, é base do R3. Né? E a gente vai chamar essa base de base canônica. E a base canônica vai aparecer em vários outros lugares que parece a base mais óbvia, né, para a gente trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso aí, tem o XYZ. Né? O meu vetor, dentro do meu vetor, aparecem os números reais ali. Né? Então, o R3 é um espaço vetorial sobre os reais. Então, quando eu olho para o meu elemento do R3, eu vejo 3 números reais ali dentro. Né? Se esses 3 números reais forem os coeficientes que multiplicam os elementos da base, ou seja, olha só, o primeiro número real que aparece é o x1. Esse x1 é o alfa1 que multiplica um elemento da base. O y, x1 não, x, desculpa. O y é o alfa2 e o z é o alfa3 que está multiplicando o e3. Ou seja, dentro da própria cara do vetor, quando eu olho para a cara do vetor, sem pensar em base, sem pensar em nada, eu olho o vetor mesmo, eu vejo esses números, né? E se esses números são, no caso em que esses números vão ser os coeficientes que multiplicam os meus vetores da base, então eu vou chamar essa base de base canônica. Né? Então é a base onde tem essa coincidência aí. Aí muitos dos espaços vetoriais que a gente costuma trabalhar, eles vão ter uma base canônica que é meio óbvia assim. Né? Então prestar atenção nessa base canônica aí dos números dos vetores R3. Posso pensar também no conjunto C2, que são os pares de números complexos, né? Só que sobre o corpo dos reais. Então, olha só, eu estou pegando um par de números complexos, né? Então, tipo Z1, Z2, assim, um parzinho, né? Igual faria no R2, só que são números complexos. Só que os meus escalares eu estou considerando números reais. E aí eu vou olhar para essa base aqui. 1 mais 0i, e o segundo é 0. 0 mais i, e o segundo é 0. Depois, 0i, o segundo é 1 mais 0i. E o outro, o primeiro é 0, e o segundo é 0 mais i. Eu tenho 4 vetores aí. Esse cara é base desse espaço vetorial aí, das duplas de números complexos sobre o corpo dos reais. Bom, dá pra ver isso porque se eu pegar qualquer vetor desse C2, que é tipo A mais BI e C mais DI, né, é essa dupla,
eu consigo escrever esse cara como combinação linear desses 4 vetores que eu coloquei aí. Né? Faço a mesma coisa. Alfa1 vezes o primeiro vetor, que é 1, 0, mais alfa2 vezes o segundo vetor, que é i0, mais alfa3, que é 0, 1, vezes 0, 1, mais alfa4 vezes 0i. Juntando todos esses caras, usando as regras de adição e tal, de multiplicação por escalar, eu vou ter o seguinte vetor. Alfa1 mais alfa2i, e alfa3 mais alfa4i. Aí eu comparo isso com o meu A mais BI, C mais DI. É igualzinho o que a gente fez com o R2, né? Com o R3 ali em cima. Então o A é alfa1, o B é alfa2, o C é alfa3 e o D é alfa4. Está escrito errado aí, alfa4. Né? Então eu formei aí, eu tenho uma equação. Os alfas podem ser quaisquer números reais. Então A, B, C, D podem ser quaisquer números reais. E assim eu consigo fazer quaisquer pares de números complexos. Eu gerei todos, não tem nenhum número complexo que eu não consiga gerar usando essa regra. Né? Lembra, para a gente ver se um conjunto é gerador de um espaço, uma maneira interessante é eu procurar se tem algum vetor que eu não consigo fazer usando aquela base. Né? Aqui eu mostro que não tem. Né? E para mostrar que é linearmente independente, fica como exercício para vocês aí, vocês vão fazer umas continhas com números complexos, mas não é com números complexos. Né? Os nossos escalares são todos reais, então fica como exercício aí para vocês ver se isso é Lili. Certo? Posso facilitar o trabalho um pouco e pensar no mesmo conjunto C2, só que em vez de fazer ele sobre o corpo dos reais, eu vou fazer sobre o corpo dos complexos. Ou seja, os nossos escalares, agora eles podem ser números complexos. Aí a nossa base fica assim, 1, 0, 0, 1. Esses dois vetores do C2, 1, 0 e 0, 1, lembra, é 1 mais 0i e 0, e o outro é 0 e 1 mais 0i. Esses dois caras vão ser a base, vão formar uma base para o nosso C2. Né? Para mostrar isso, a mesma coisa. Eu vou pegar qualquer número complexo A mais BI, C mais DI, né? Qualquer par de números complexos do C2, e vou tentar escrever esse cara como combinação linear dos nossos dois vetores da base. Então, A mais BI, C mais DI vai ser alfa1 vezes 1 mais 0i, 0, mais alfa2, 0. Tem um erro aqui, gente. Bom, corrigido. Então, vamos lá. Eu vou pegar qualquer par de números complexos, A mais BI, C mais DI, e vou tentar escrever esse cara como combinação linear de 1 mais 0i, 0, e 0, 1 mais 0i. Então, eu fico com alfa1 vezes o primeiro vetor, que é basicamente 1, 0, né? E mais alfa2 vezes o segundo vetor, que é 0, 1. Lembra que, quando estou falando 1, né, 1 mais 0i, lembra que esse cara é lá a nossa, nosso elemento neutro da multiplicação entre números complexos. Né? Então, se eu coloco esse cara aí como elemento, na hora que eu faço todas as multiplicações, lembra, alfa1 e alfa2 são números complexos agora. Então, eu vou ter o par de números complexos, alfa1, alfa2. E aí, o primeiro número complexo, A mais BI, é alfa1. O segundo número complexo, C mais DI, é alfa2. De novo, eu tenho que fazer isso para qualquer valor de alfa1 e alfa2. Então eu consigo obter qualquer par de números complexos, A mais DI, C mais DI, A mais BI e C mais DI. Né? Então, de novo, esse conjunto é gerador do C2. E para mostrar que ele é ali, fica como exercício para você também. E você vai ver que vai ficar muito mais fácil do que fazer sobre os reais. Certo? Bom, agora para a coisa ficar interessante, né, a coisa que eu realmente gosto, vamos pegar os polinômios de grau menor ou igual a n, espaço vetorial das funções. Né? Esse cara é um subespaço do espaço vetorial das funções, mas está aí, esses caras. E eu vou propor para vocês o seguinte, a base são as potências de t até n. Então, t elevado a 0, que é 1, t elevado a 1, t ao quadrado, t ao cubo, etc., até t elevado a n. Né? Vou propor para vocês que esse cara é base do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n. Para mostrar isso, eu tenho que mostrar que gera o espaço. Né? Então, pelo próprio jeito que a gente constrói os polinômios, né? O polinômio não é uma soma de uma constante, no nosso caso real, né? Uma constante real vezes uma potência de t, e eu estou somando, e aí eu estou fazendo essas potências irem de 0 até n. Por construção, eu já escrevo o polinômio como uma combinação linear desses caras, é automático. Né? Então tá aí, esse conjunto é gerador. Para mostrar que ele é LI, eu posso pensar o seguinte, vamos lembrar lá de pré-cálculo, cálculo 1, né, que a gente
trabalha com os polinômios e dá para pensar o seguinte: eu não consigo escrever t ao quadrado somando termos do tipo t e 1, né? 1 mais t. É só pensar no gráfico, né? Tipo, 1 mais t é uma reta, t ao quadrado é uma parábola. Se pegar o t ao cubo, o cubo vai para baixo, a parábola não vai, né? Então, quer dizer, eu não consigo somar potências de t para ter uma potência diferente, né? Isso não dá para fazer. Você lembra lá de pré-cálculo, quando a gente resolvia a equação polinomial, né? A gente chegava a essa conclusão aqui: olha, eu tenho que comparar potência por potência. A gente faz isso, né? A gente separa potência por potência. Então, essa conta que a gente faz é a mesma coisa que se eu considerar esses caras como vetores, né? Lembra, nesses casos as funções são vetores, tá? Independente do valor de t, não pode depender de t. O t ele vai ficar ali, você não vai mexer nele, você não vai fazer t igual a 3, para nada, né? Tem algumas contas que vale a pena a gente trabalhar isso, mas aí a ideia tem que valer para qualquer t. E não tem nenhum jeito de você fazer combinação linear de potência de t que dê uma outra potência de t para qualquer valor de t. Vai falhar em alguma hora, né? Então, isso aí, esse conjunto é Li. Se ele é Li e gera os polinômios, então esse cara é base, certo? Bom, beleza, então a gente já sabe o que é uma base. Esse teorema é interessante porque ele diz o seguinte: qualquer espaço vetorial que seja finitamente gerado, ou seja, qualquer espaço vetorial que tenha um conjunto gerador, que tenha um número finito de elementos, vai ter uma base nesse conjunto. Eu consigo achar uma base para ele. Isso vai ser importante depois para a gente, para trabalhar com coordenadas e para não... a gente vai ver que a base, trabalhar com a base, a gente tira algumas redundâncias do nosso problema, né? Então, esse teorema diz o seguinte: todo espaço vetorial finitamente gerado admite uma base. Uma vez eu vou falar disso aqui, depois a gente sabe, olha, espaço vetorial tem base, tá? Se o espaço é infinito, a demonstração é diferente, mas a gente pode pensar num conjunto que vai servir de base para esse espaço. Então, vou pegar um conjunto finito, S, né, que gera o V. Então vou pegar meu conjunto gerador. O conjunto gerador é S. E aí, eu vou fazer o seguinte: vou pegar subconjuntos aí dentro de S, não vazios, mas claro, que são Li. Por exemplo, eu pego um elemento, né? Um conjunto com um elemento que não é o vetor nulo é Li automaticamente. Aí eu posso pegar um outro elemento lá, escolho um que deu como Li. Eu consigo fazer isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou provar isso para vocês, né? Mas eu consigo pegar ali, tem o meu conjunto S, eu posso ali dentro sair catando os elementos que formam um conjunto Li. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o maior conjunto possível. Depois a gente vai ver porque é o maior possível. Mas eu vou sair pegando o Li até não ter mais nenhum vetor que, se eu não colocar ali, se eu colocar ali, ele transforme meu conjunto em LD, né? Então, assim, eu vou sair pegando os vetores ali e vou juntar o maior número possível que ainda consiga ser Li. Eu vou chegar numa situação que qualquer outro vetor do S que eu for pegar para colocar do conjunto gerador. Então o conjunto tem um número finito de elementos ali e eu estou pegando uma coleção desses caras e formando um conjuntinho que é Li. Eu estou escolhendo a dedo os caras que vão formar o meu conjunto Li. E eu pego o maior conjunto que eu puder gerar isso. Vou chamar esse conjunto de B. Aí olha só. Então eu tenho o meu S aqui e eu tenho o meu B aqui, né? E pode sobrar alguns elementos aqui do S que não entraram aqui na história, porque se eles entrassem, eles iam transformar o conjunto em LD. Ora, se eles iam transformar o conjunto em LD, quer dizer que na hora que eu pego um conjunto que está no S e não está no B, e ele vem aqui dentro, ele é combinação linear dos que já estão aqui. Qualquer um que esteja no S e que não esteja no B é combinação linear dos que já estão no B. Ora, isso quer dizer que qualquer conjunto, qualquer vetor do B... desculpa. Isso quer dizer o seguinte, que o espaço gerado pelo B, que é esse conjunto, esse subconjunto Li dentro do gerador, né, qualquer vetor do S... Quer dizer o seguinte, eu tenho esse conjunto B aqui, que é subconjunto do S. E eu digo o seguinte, qualquer vetor que está no S é combinação linear dos que já estão no B. Ou seja,
esses vetores que estão no S e não estão no B estão no conjunto gerado por B. Só que aí, todo vetor de S está no conjunto gerado por B, porque o próprio B está no conjunto ali. Então todo vetor do S está no conjunto gerado por B. Ou seja, o conjunto gerado por B é igual ao conjunto gerado por S. Os outros vetores que estão no S e que não estão no B não dão novidade nenhuma para mim. E como o S gera o V, e o conjunto gerado por B é o mesmo conjunto gerado por S, que é o V, então B é gerador de V. E pronto, achei uma base. Então assim, basta que um conjunto seja gerado, finitamente gerado, eu consigo catar uma base lá dentro. Né? Ou seja, eu posso pegar um conjunto gerador e tirar elementos que são redundantes, vamos dizer assim, até eu ficar com uma base. Né? Depois a gente vai ver que eu posso fazer o contrário. Eu posso construir um conjunto pegando elementos até formar uma base. Aí eu pego um conjunto que é gerador, vou tirando elementos desse conjunto gerador, ele continua sendo gerador e aí ele vira LI. Ele é gerador e LI, ele é base. Na próxima aula, eu vou mostrar como eu pego um conjunto que é LI e vou colocando elementos novos até ele virar gerador. Né? E aí a gente vai fazer o teorema do completamento. Né? Então, o importante é isso. A partir de agora, toda vez que eu falar de um conjunto finitamente gerado, a gente sabe que existe uma base lá dentro. Beleza? E bom, como eu falei, o B, a gente fez ele sendo LI, né? E eu cheguei à conclusão que ele gera o V. Então, se ele é LI e gera V, ele é base. Está demonstrado. Certo? Então, agora a gente pode ir para os exercícios, os exemplos, né? E você pode seguir lá a nossa trilha de aula na página da disciplina. Vai ter o link aqui na descrição e em um desses cantinhos aí que tem as letrinhas e os menus e essas coisas do YouTube. Né? E se você tiver alguma dúvida, preenche lá o formulário, fala onde que teve a sua dúvida, né? Com as informações que a gente vai na aula síncrona verificar isso aí, ou na monitoria, né? A gente pode tirar sua dúvida, você pode postar lá no fórum do SIGA, se você estiver matriculado na disciplina, e a gente parte depois para os exemplos e depois para ver dimensão, teorema da invariância, teorema do completamento. Beleza? Até mais.